Gravação iniciada no Team Link, o pessoal do YouTube já está ali, né? Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro Unidade 1. Acredito que a gente termina de corrigir ali os exercícios finais da Unidade 1 e a gente consegue iniciar a Unidade 2. Nós estamos na Unidade 1, na página 61, correção de exercícios. E hoje é dia 7 de julho de 2020. Aula apresentada, só deixa eu ficar aqui para não ficar sombra aqui. Aula apresentada, agora podemos apagar e ir direto para a página 61, ver se você apresentar o gabarito e ver se vocês têm algumas dúvidas também. Tinha gente que não tinha feito o exercício lá, de expressão numérica, depois queria resolução, que eu sei. O exercício 3 ali, que fala de Joaquim, né? Joaquim pescou uma grande quantidade de peixes, acompanha no teu livro. Tá? Joaquim pescou uma grande quantidade de peixes que foram guardados em uma câmara frigorífica, na qual a temperatura caía 3 graus Celsius a cada 20 minutos até atingir o limite de menos 32 graus Celsius. O item A a gente já viu, né? A temperatura inicial da câmara frigorífica era de 9 graus Celsius. Quanto tempo levou para atingir a temperatura de menos 27 graus Celsius? Quanto tempo levou? Então, foram 36, um deslocamento de 36 graus, né? Então, foram 12 minutos, né? 36 de 3 em 3, 12 a cada 20 minutos, 3 a cada 20. Então tá, foi 12 vezes de 20, né? 12 vezes de 20, a gente já corrigiu, deu uma quantidade bem boa lá de minutos, só um pouquinho. Vamos ver o livro, a unidade 1 na página 61. Está demorando para abrir essas coisas. Abriu. Nem abriu nada, está em julho, né, já. Que página nós estamos? A página 61, beleza. O exercício era o número 3 do Joaquim? Como a temperatura desce 3... Eu não consigo... Só um pouquinho, por causa desse... o iPad está plugado. Como a temperatura desce 3 graus a cada 20, temos 36 dividido por 3, 12. E 12 vezes de 20 minutos cada, né? 240 minutos. São necessários 240 minutos. Se tu distribuir 240 minutos de 60 em 60, tu vai encontrar 4 horas para atingir aquela temperatura ali. Tá? No item C, a resposta diz assim, após 5 horas, que equivalem a 300 minutos, a temperatura seria 45 graus, pois esses 300 minutos distribuídos de 20 em 20 dá 15 etapas, né? 15 decaimentos. E 15 vezes 3, então são 15 processos de 3 graus Celsius de decaimento de graus Celsius, seria um decaimento de 45 graus Celsius ao todo nesses 300 minutos ou 5 horas. A temperatura atingida seria de menos 36, porque 9, partindo de 9 e descendo 45 graus, dá menos 36. Só que existe um limite de temperatura, né? Mas a temperatura mínima é de menos 32 graus Celsius. Ela não passa de forma negativa, né? Ela não atinge menos 36 graus Celsius.
né? Ela não desce a menos 36 graus Celsius, mas em 5 horas ela desceria 45 graus, partindo do 9, chegaria a menos 36. Como a temperatura mínima, as condições, a eficiência, né, do frigorífico ali é de menos 32, ele não vai passar dos menos 32, ou seja, mas a temperatura mínima é de 32, então mesmo que se passem 9 horas, a temperatura permanece em menos 32 graus Celsius. No item C, eu não sei, Matheus, que piada que eu falei, já nem lembro mais, mas geralmente a minha fama é de fazer umas piadas ruins, né? A minha fama é de fazer umas piadas assim, nada a ver. Só pra tu ficar rindo por dentro assim e dizer assim, ai, nada a ver, o senhor fala cada coisa. Ah, de abril! Ah, sim! Que piada ruim, né? É, nós estamos em julho. Piada que ninguém entende, né, Greg? Ah, eu tava falando em abril. É porque tem algumas coisas, você tem que entender que tem algumas coisas que pra mim é meio que automático, assim, eu saio falando, nem me dou conta, entendeu? Vem de dentro, assim, e sai. E daí eu falo, e daí acontece. É só pra ver se algumas assim, ó, algumas nem são piadas, é só pra ver se tu tá ligado, entendeu? Daí tu me responde assim, ó, bah, ô senhor, que piada, entendi o que tu quis falar, nada a ver, que piada ruim, daí eu tô entendendo, ah, o cara tá ligado o que eu tô falando. Ai, ai, ai. Agora tu tá entendendo a minha sacada. No item C, me acompanha. A temperatura deve descer 41 graus Celsius, pois partir de 9 graus Celsius e chegar em menos 32 graus Celsius é 9 menos menos, ó, acompanha comigo, ó. 9 menos menos 32, que é 9, na verdade é 9 mais 32, né? Não é que isso aqui seja mentira, é verdade isso, né? Mas é que ele botou já de forma rápida, né? 9 menos menos 32. 9 mais 32 dá 41. 3 vezes de 13, 39. Então, 13 vezes de 20, 260. Para cair 39 graus Celsius, a câmara leva 260 minutos ou 4 horas. Por quê? Porque, ó, 39 graus Celsius. É uma descida de 41, uma variação de 41 graus, né? Para atingir. E daí dá o total de 260 minutos, porque são 13 etapas de uma caída de 3 graus Celsius, tá? Qual a resposta da A e a B? Mas a gente viu aula passada, tá? Tá, Felipe? Ah, isso aqui de novo. Tá. Vamos lá para no item A. Serão necessários 240 minutos ou 4 horas. Tá? Vou deixar em foco aqui a resposta resumida do item A. 240 minutos ou 4 horas. Tá. O senhor volta um pouco. Tá, Camille, daqui a pouco eu volto ali. Eu vou botar todas ali. Só me dá um ok, Felipe, se tu pegou a resposta aí da A. Tá, eu já vejo isso para ti, Isabela. É uma pergunta legal essa que tu tá me fazendo. A gente já vai desenvolver a resposta ali, tá? Me lembra de me perguntar
no item C ali. Eu já volto no item C, só vou pegar a resposta. Tá? Ó, no item B então, ó, Felipe, após 5 horas, tá? Após 5 horas, que equivalem a 300 minutos, a temperatura desceria a 45 graus, pois, daí ele faz o cálculo ali, a temperatura atingida, mas a temperatura mínima é 30, então mesmo que se passassem 9 horas, a temperatura permanece em menos 32 graus Celsius. Só um pouquinho. Tem que ver a pergunta ali. Só um pouquinho, no item 3, no item B. Após 5 horas, quando Joaquim tirou os peixes para o transporte, qual era a temperatura da câmara frigorífica? Após 5 horas, o que aconteceu após 5 horas? Após 5 horas, a temperatura desceria 45 graus Celsius. O que é a resposta? A capacidade térmica do frigorífico ali, ó, é de no mínimo menos 32 graus Celsius. Então a resposta, mesmo que ela tentasse descer os 45 graus Celsius, ela ia permanecer na temperatura de menos 32 graus Celsius. Para ela descer 45 graus Celsius, ela atingiria a temperatura de menos 36 graus Celsius, certo? Só que a capacidade do frigorífico, a capacidade térmica térmica mínima, né, é de menos 32 graus Celsius. Então, após 5 horas, a resposta menos 32 graus Celsius. Certo, Felipe? Escreve certo para eu entender que tu entendeu. Certo, Felipe? Sim ou não, Felipe? Escreve aí para mim. Tem que escrever certo, não pode escrever ok. Como soro quente? Pergunta aí. Quer ligar o áudio? Liga o áudio. Liga o áudio e conversa comigo. A soma. Liga o áudio, eu não estou entendendo qual soma. A soma da pergunta. Então, não estou entendendo. Vou tentar te explicar assim. Ó. Deixa eu ver. Após 5 horas, quando Joaquim tirou os peixes para o transporte, qual era a temperatura da câmara frigorífica? Tá. Tá lá no item C. Tá, entendi. Vamos lá para o item C, vamos ver. Ó. Inicialmente a temperatura era de 9 graus Celsius. Quanto tempo a câmara frigorífica levou para atingir menos 32 graus Celsius? Tem que saber que ela atinge, que a temperatura desce 3 graus a cada 20 minutos. Tá? 3 graus a cada 20 minutos. Então tá, vamos lá na C. Tá? A temperatura deve descer 41 graus. Certo? Por quê? Qual é a pergunta de novo? Vamos colocar a pergunta ali, ó. Inicialmente a temperatura era de 9, quanto tempo
ela vai atingir a temperatura mínima. Então ela tem que partir do 9. Olha só. Ela tem que partir do 9 graus e chegar no 32 graus. No menos 32 graus. Tá? Oi, Pedro, tudo bem? Continua acompanhando, depois tu pega a gravação, tá? Então assim, ó. Vamos pensar no termômetro. 9 graus Celsius, tá? Aqui está o 0 graus Celsius e aqui está o não está em escala, tá? 32 graus Celsius, certo? Então a temperatura tem que cair tudo isso aqui, ó. Quanto é que ela tem que variar? Ela tem que descer 9 graus, depois descer mais 32 graus. Como é que a gente faz isso aqui? A gente faz 9, os 9 graus aqui, ó, menos, esse aqui é negativo, esqueci de colocar, ó. Viu a importância de colocar o negativo? Isso, obrigado, Camille, beleza. Orientou ali o colega. Ó, eu estou em 9 graus Celsius e eu preciso ir a 32. É como se eu estivesse no nono andar e fosse para o 32º andar do subsolo. Eu tenho que descer 9 andares, depois 32 andares. Como é que matematicamente a gente representa isso? Eu pego o 9 e retiro o menos 32 para saber quantos deslocamentos eu tenho que fazer. 9 menos menos, o oposto de menos 32 é mais 32. E 9 mais 32 dá 41. Precisa do nono andar para o 32º do subsolo, tu precisa descer 41 andares. Da temperatura 9 graus positivo para descer a temperatura 32 graus negativo, tu vai precisar variar 41 graus Celsius de temperatura, descer 41 graus Celsius de temperatura. Tá? Até aí tudo bem? Se tá tudo bem até aqui, ó, ele chegou e disse assim, ó, olha, para a temperatura descer, só um pouquinho. Para a temperatura descer de 9 graus até menos 32, vai ter que variar 41 graus. Tá? Pois 9 menos menos 32, ó, 9 menos menos 32 dá 41. Isso daí eu já tinha explicado ali para vocês, né? Eu botei uma linha aqui no meio, aqui, né? Bom, quantas vezes de 3 graus tem que descer? Certo? 3 vezes de 13, 13 etapas de 3, tu desce a 39, tu desce 39 graus Celsius, próximo de 41, né? E daí 13 vezes de 20, 260. Daí a Isabela estava nos perguntando ali, ó. Tá? Por que ele desceu? Porque, olha só, de 3 em 3, outra coisa que é importante, ó, de 3 em 3 tu não tem como chegar em 41, certo? Então ele chegou no mais próximo de 41. Ó, 13 vezes de 20 minutos vai dar uma queda de 13 caídas de 3 graus Celsius. Então 39 é o múltiplo mais próximo de 41. E daí ele vê 13 etapas de 20 minutos, dá 260 minutos, tá? Daí a Isabela estava perguntando, tá, mas quantas horas é 260 minutos? Lembra que nós precisamos cair 41 graus Celsius e ele está afirmando aqui, ó, para cair 39 graus Celsius, eu preciso de 260 minutos.
Isso, quantas horas leva, né, esses 260 minutos? É isso, Isabela, que tu está perguntando? Esses 260 minutos? Sim, é isso que eu vou te mostrar então agora. Olha só, isso aqui é legal de fazer. Então, se eu pegar os minutos e distribuir de 60 em 60, certo? Se eu pegar os minutos e distribuir de 60 em 60, eu tenho uma quantidade em horas. Por exemplo, 120 minutos distribuídos de 60 em 60. Quantos 60 são? São 2 60, ou seja, 2 horas. Se eu pegar 180 minutos e dividir de 60 em 60, eu vou ter 3 vezes 60, dá 3 horas. Então, nos faz pensar 240 o quê? Minutos distribuídos de 60 em 60. A quantidade que eu tenho aqui no quociente é horas. Então, 4 vezes de 60, 4 vezes de 60 dá 240. Ó, 4 horas vezes 60 dá 240 o quê? Minutos. Só um pouquinho, perdão. Ó, não é 240, né? É 260? Aqui é 260. Ó, 260. Mas eu vou distribuir, mas continua a mesma coisa. Ó, 260 distribuído de 60 em 60. 4 horas vezes 60 dá 240 minutos. Fazendo a diferença aqui, ó, para ver quantos minutos restam, vocês vão ver 20 minutos. Então, 260 minutos corresponde a 4 horas e 20 minutos. E ainda restam 20 minutos aqui. Então, esses 260 minutos correspondem a isso. 4 horas e 20 minutos, o que acontece? O que acontece? A temperatura vai cair 39 graus. 39 graus. Mas a gente precisa que caia 41. Então, mais outro 20 minutos, se eu acrescentar mais 20 minutos, a temperatura cairia mais 3 graus. Né? Cairia 42 graus, mas como eu preciso de 41, 39 mais 3, 42, né? Mais 20 minutos, 4 horas e 40 minutos, ela consegue cair esses 41 graus aqui que eu preciso. Tá? Lembrando, ó, 4 horas e 20 minutos para a temperatura cair 39 graus. 39 é múltiplo de 3, 41 não é múltiplo de 3, tá? 260 menos 240 igual a 20, é 20, né? Sim. Ó, 260 menos 240 é 20. É uma pergunta isso que está fazendo, Felipe? Vamos voltar ali então. Certo? 4 horas e 20 minutos. E agora? No item C. Ainda no item C. Ah, tá, é uma soma que tu fez. Tá, mas tá entendendo o que eu estou falando, né? Não tá saindo do assunto, né, Felipe? Para cair 2 graus, leva o dobro desse tempo. Ah, tá, não, perdão. 4 horas e 20 minutos são os 260 minutos. Ainda falta cair 2 graus para chegar nos 41. Para cair 1 grau, a câmara leva 20 minutos distribuídos em 3. Ele vai fazer o cálculo bem certinho ali, ó. Tá? Ó, ainda falta cair 2 graus para chegar nos 41, tá? Para cair daí o que ele pensa assim, ó, para cair 1 grau Celsius, a câmara leva 20 sobre 3 minutos. Então tu pega, se
o que que tu pensa assim, ó? Se em 3 minutos leva 20, se para descer 3 graus leva 20 minutos, se eu pegar esses 20 minutos e dividir por 3, eu vou saber quanto cai a cada minuto. Então, esse é o por minuto cai 20 terços. Porque daí, se eu tiver 20 terços, mais 20 terços, mais 20 terços, vai dar os meus 20 minutos totais. Né? Você pode somar 20 terços mais 23 vezes de 20 terços vai dar 20 minutos. Então, cada minuto desce 20 terços. Então, o que ele disse assim, ó, para cair 2 graus, para cair 1 grau Celsius, 20 sobre 3. Para cair 2 graus, tem que ser o dobro de 20 terços. É aproximadamente 13 minutos. Então, olha só, a gente pode até ser bem específico aqui, ó. Só um pouquinho, deixa eu pegar assim. Se quiser para cair 1, vamos botar assim, ó. Para cair 3 graus Celsius, 20 minutos. Para cair 1 grau Celsius, tu distribui esse 20 minutos em 3, tá? 3 minutos. Em 20 sobre 3 minutos. E a gente precisa que caia 2 graus Celsius. Então, vai ser 2 vezes de 20 sobre 3, que é 40 sobre 3 minutos. Tá? O que é 40 minutos dividido em 3? E a gente pode transformar esses 40 minutos aqui, ó, em segundos, né? Ou 40 dividido por 3, tá, ó. Tá, melhor, vamos tentar interpretar esses 40 minutos divididos por 3, ó. 40 minutos divididos em 3 partes iguais, para saber esse valor aqui, ó. 13 vezes de 3, 13 vezes de 3, 39, e resta 1. 1 terço, certo? Então, daria 40 dividido por 3, seria 13 minutos, mais 1 minuto para dividir por 3, ó. 1 minuto sobre 3. Então, tu sabe que tem 13 minutos mais 1 terço do minuto, mais a terça parte do minuto. Quem é que me responde? Um minuto são 60 segundos, certo? O que seria a terça parte de 60 segundos? Vamos a terça parte, escreve aí para mim a terça parte de 60 segundos. Tá? Então, levaria 4 horas, mais os 20 minutos, mais os 13 minutos, mais 1 terço de 60 segundos, que seriam 1 terço do minuto. Então, 1 terço de 60 segundos, tá? Então, aqui eu já escrevi tudo o que a gente precisa. Tá, tudo bem, Greg? Vamos ver aqui, ó. Ó, então tá. A gente pode contar com precisão, transformando em segundos, inclusive. Olha só.
Então, 4 horas, esses 20 minutos mais esses 13 minutos, 33 minutos, mais a terça parte de 60 segundos. Se tu divide 60 em 3 partes iguais, tu vai ter 20 segundos. Acho que o livro não pede ali em segundos, tá? Mas poderia responder, tá? 20 segundos. Então foi isso que ele falou ali, ó. Para cair 2 graus, leva o dobro. E ele usou uma aproximação, 13. Nós não usamos aqui, nessa resolução aqui, a aproximação. A gente usou o valor exato, né? Concluímos que para cair os 41 graus e chegar a 32 graus menos 32, a câmara levou aproximadamente 4 horas e 33 minutos. Nós chegamos à seguinte conclusão. Tá? Para cair 41 graus Celsius, nós precisamos de 4 horas, 33 minutos e 20 segundos, exatamente conforme as condições ali que o problema nos deu. Certo? E essa aqui é a letra C. Se tu quiser tirar um print, tira um print agora. Só um pouquinho. Pode tirar um print aí que a gente já está terminando a nossa aula, né? Sim. Tá? Para cair 41 graus Celsius, nós precisamos de 4 horas, 33 minutos, 20 segundos. Só deixa eu colocar aqui para vocês, para um pouquinho. As respostas do exercício 4, para tu tirar outro print aqui. E se tu tiver alguma dúvida. Deixa eu apagar aqui. Certo? Pronto, Felipe. Aqui está 4, ó. O item 4. O item A, 109, o item B, 27, o item C, 15 e o item D, menos 185. Ok? Aí está o exercício 4.